Se você não for uma pessoa acomodada, está em busca de prosperidade, está em busca de sucesso, não está aceitando mais a sua vida como ela está, você vai ter que lidar com pensamentos constantes e desafios constantes que vão te levar a acreditar que você falhou, que você está errando demais ou que você nunca consegue. Isso é completamente normal. E isso você não está ouvindo de um guru da internet que não tem experiência própria. Você está ouvindo de uma pessoa que saiu da favela com 18 anos de idade, já estava vivendo uma vida considerada extraordinária, consegui isso através de um ambiente hostil, que foi o mercado financeiro, onde eu entendi que apenas com risco verdadeiro, que eu estava correndo na minha própria pele, eu iria conseguir obter os resultados que eu almejava. E logo depois disso, eu cheguei a falir 3 vezes. Óbvio, um garotão sem tanta experiência assim, sendo passado para trás com contador, sendo passado para trás com advogado, prestando assessoria. E, óbvio, eu tive que, como eu fui jogado aos leões, sem nem saber o que estava fazendo, eu tive que, basicamente, perceber que eu precisava de mais conhecimento se eu quisesse permanecer na riqueza. E esse era o meu objetivo. E é exatamente por isso que a maior parte das pessoas falam para você assim: poxa, sair do zero e alcançar o sucesso é fácil, difícil é se manter. E isso é a mais pura verdade, porque acontece em episódios como esses, onde eu fui roubado por advogado, onde eu me perdi por não ter educação financeira, perdendo diversos dinheiro com carros, não tinha comprado minha casa própria ainda, tinha ouvido alguns gurus da internet que se dizem investidores completamente conservadores e pregam a você não comprar sua própria casa. Considero isso um erro absoluto e eu vou falar posteriormente, na medida que a gente vai desenrolando esse vídeo, o motivo de que isso é um erro. Mas o primeiro ponto que eu quero que você entenda é que você não falhou, você não perdeu, você está no processo. Você só falha, você perde quando você desiste. Se você me falar: poxa, eu desisti, não quero mais buscar prosperidade, não quero mais sucesso, aí eu falo para você: beleza, você de fato falhou, você de fato perdeu. Mas se você ainda não desistiu, você só está escrevendo a sua história. Você só está fazendo com que ela seja linda e que você possa chegar em momentos especiais e você possa dizer: caramba, eu passei por isso, eu passei por aquilo. E foi isso que essa sensação que eu tenho, por exemplo, neste exato momento. Eu estou tendo como vir aqui até vocês falar um pouco dos meus erros e meus acertos. Poxa, eu falei a primeira vez porque eu comprei carros demais, fui naquela onda acreditando que a favela venceu, né? E fui comprando carros para poder mostrar para as pessoas que eu tinha uma vida próspera, que eu era rico. Não fiz uma viagem sequer, cara. Só gastei dinheiro com carro. Quando o momento de aperto chegou, eu tive que vender esses carros. Perdi dinheiro na venda, perdi dinheiro na compra. Cheguei a fazer algumas besteiras, pegando carros muito rápidos e apostando corridas e batendo o motor de carro e batendo carros, dando PT em moto, entende? Várias burradas de um moleque de 20, 21 anos, tá? E eu falei a primeira vez e eu entendi, vou me desapegar nessa onda aí de favela venceu e de carros. Só que logo em seguida, eu, nos meus investimentos, na minha própria área, tentando me reerguer e me recuperar, querendo voltar à vida que eu tinha quando eu estava com uns 21 anos, eu cheguei à falência de novo. Por quê? Porque eu quebrei com as primeiras regras que a gente tem dentro do mercado financeiro, que é obedecer os 3 pilares, que é o quê? Gestão emocional, gestão de conta, gestão emocional e estratégia. Se você é como se funcionasse como um tripé, você falta com qualquer uma delas, você acaba que não tem equilíbrio. E essa falta de equilíbrio é o que torna perdas insaciáveis dentro do mercado, tá? Então, tive uma perda muito grande no Bitcoin na época ali de 2022 para 2023. Grande crash cripto. Aprendi bastante coisa ali, tanto é que eu não cometi esses mesmos erros agora em 2025 a 2026, onde eu tive um lucro extraordinário, que já foi a 3ª vez que eu já saí da minha primeira quebrança, tá? 3ª quebrança, eu fiquei viciado em aposta.
Chegou ali perto, depois dessa perda, né, do mercado de criptomoeda, né, a gente teve ali um pouco da Copa, depois da Copa a gente teve ali alguns jogos de Champions League bastante interessante, Vinícius Júnior jogando pra caramba, né, eu fui apostando cada vez mais e cheguei a perder ali praticamente toda a minha receita, tinha 2 milhões na conta e eu acabei perdendo tudo. Logo em seguida me reergui novamente, comecei de uma maneira diferente. Agora eu não compro mais carros, estou livre do vício de apostas, estou livre do vício da maconha, estou livre do vício de fumar, né? E basicamente consegui me reerguer de novo. O mercado cripto deu um boom novamente, aproveitei, baseado nos meus erros que eu tinha cometido no passado, consegui me reerguer e consegui vencer. E eu só posso estar contando isso para vocês aqui agora porque eu não desisti na primeira falência. Então este é o ponto onde eu quero chegar. Eu não falhei, eu não perdi, tá? Isso fez parte do processo, da história que estava sendo escrita até eu chegar aqui para poder falar essas coisas para vocês. E logo em seguida eu vou errar de novo, mas eu não vou perder, eu não vou falhar, sabe por quê? Porque eu não vou desistir, entendeu? Vai fazer parte de mais um capítulo que eu vou escrever na minha história. Hoje em dia eu vivo a melhor fase da minha vida. Ainda não chega nem perto da onde eu quero chegar e pasme. Não é nem o lucro que eu cheguei a ter no início da minha jornada, vocês acreditam? Então, ou seja, eu nem levo como se eu estivesse tentando recuperar aquele dinheiro. Aquele dinheiro já se foi, agora é um dinheiro novo que eu estou tendo que fazer, né? E essa é a mentalidade correta que você também deve ter se você passar por esse tipo de momento, tá? Mas eu tenho a certeza que eu posso falar para você, mesmo eu não fazendo 500 mil reais por mês, que era o que eu fazia em 2019 a 2020, tá? Mesmo fazendo 5 vezes menos que isso, hoje a gente fatura dentro das minhas empresas entre 100 a 150 mil. Ou seja, não chega nem perto do meu faturamento que eu tinha, né, na época lá que eu tive o meu primeiro boom e a minha primeira quebrança. Mas uma coisa é certa, tá? Hoje eu vivo muito melhor. Hoje eu não fico perdendo dinheiro com carro. Tenho o meu carro ali, minha Land Rover, que me supre muito bem, cara. Não quebra, eu tô de boa, tô tranquilo, não preciso ficar apostando racha, entendeu? Não é um super carro, não é nada do tipo, mas tá me levando nos lugares, eu tô bem, eu não preciso mostrar para as pessoas qual é o meu carro novo, mas eu vou relevar você que queira fazer isso, comprar seu primeiro carrão. Até porque você precisa passar por isso também, igual como eu passei, pô, fui feliz demais com o meu Audi A7, né, com o meu Porsche, entendeu? Fui feliz demais, mas a grande realidade é que depois que você passar isso, você vai ver que você vai cair naquele dilema que muitas pessoas falam, né? A ânsia de ter e o tédio de possuir. De fato, você vai descobrir que você só queria dar umas voltas. No final das contas, não é aquilo que te preenche de verdade, né? E foi isso que eu entendi. E é por isso que eu tô dando valor para outras coisas, é por isso que eu vivo muito melhor. Hoje eu tenho meu filho, que era o meu sonho, ressignificou a minha vida. Eu não preciso mostrar nada para ninguém, eu só preciso viver por ele e pela minha família, que eu estou construindo cada vez mais. Eu só penso na minha felicidade, eu penso na minha paz, na minha calma. E é exatamente o que a gente consegue quando a gente compra a nossa própria casa. A gente tem paz, a gente tem calma. E é por isso que eu digo que para esses gurus aí, que ficam na internet falando, não é um bom investimento você comprar uma casa. Eu não vou usar termos pejorativos aqui, né? Mas não faça isso não, irmão. Porque no momento de mais desespero que eu passei na minha vida enquanto eu estava enfrentando as minhas falências, foi ter olhado para o lado e para o outro e ter me perguntado, cadê a minha casa? Cadê o meu lar? Cadê o meu ponto que eu posso dizer, esse daqui é o meu lar, cara? E eu vou me reerguer de novo, tá? Porque eu tô, teoricamente, seguro de que eu não vou morar na rua, entendeu? Eu passei por momentos desesperadores que a minha volta poderia ter sido muito melhor, muito mais tranquila, se eu tivesse pelo menos uma casa, entendeu? Então, não é aquela história, né, que as pessoas falam, mas você tem que sair dessa zona de conforto.
Mas você consegue sair da sua zona de conforto de outras formas. Você não precisa estar se ferrando com ansiedade, com depressão, se sentindo fracassado, olhando para um lado e para o outro e não tendo nem um lugar para você deitar a sua cabeça e pensar em um novo movimento. E isso está sendo muito importante para mim hoje. Hoje eu tenho minha casa. Hoje eu tenho alguns patrimônios. Hoje eu tenho alguns negócios fixos. Hoje eu tenho terra, né? Podemos dizer assim. Então, isso me faz bem, cara. É simples. E se me faz bem, eu que trabalho com minha mentalidade, eu que trabalho precisando de calma, precisando de pensar, precisando de criatividade, principalmente, poxa, isso me faz bem, entende? Então por isso que eu mando todos esses caras ir a merda. Né? No final das contas, não existe certo e nem errado quando a gente trata do mundo do investimento. Mas se tem uma coisa que eu acredito que não dá certo, é você sempre depender de um terceiro. E você não tem uma segurança física e palpável. Tá? Mas a grande realidade, a grande mensagem que eu queria te passar era isso. Tá? Você ainda não perdeu, você ainda não falhou. Você está no seu processo. Quando você chegar lá, a sua história vai ser escrita dessa mesma forma que eu estou contando aqui para você. Até o império. Se você gostou, já sabe o que fazer. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e vamos para cima.